Olá, boa noite. Boa noite, Cris, Natália, que tá chegando, que tá entrando. Chegando bastante gente. Boa noite, tudo bem? Vão me falando quem tá entrando, se estão me ouvindo. Deixa eu organizar aqui para vocês me ouvirem bem, né? Estão me ouvindo? Ana, Alessandra, Cris, Kathleen. Quem tiver aí, puder me dar boa noite. Quem puder me dar um alô, só me dizer se tá me ouvindo, se tá tudo bem, tudo em ordem. Ai, que bom. Gisele, Camila. Oi, gente, boa noite. Bate-papo PC de terça, pra gente conversar um pouquinho. Hoje a gente vai falar de cirurgia bariátrica. A gente fala de cirurgia bariátrica, transtornos alimentares. Deixa eu só arrumar aqui, pronto. Cirurgia bariátrica, transtornos alimentares, compulsão alimentar, assuntos relacionados, né? Compulsão alimentar, toda terça-feira, às 20 horas, eu passo por aqui para conversar um pouquinho com vocês, né? Pra gente bater um papo, conversar. Eu sempre trago um tema, mas vocês coloquem perguntas no chat, nos comentários, né? Que eu vou estar lendo e respondendo para vocês, tá? Então podem colocar aí as perguntas que eu vou estar respondendo para vocês. Bom, hoje eu coloquei como tema a preparação para a cirurgia bariátrica, como funciona. E aí, na verdade, eu queria, antes de começar a falar como funciona, né? Deixa eu só... Peraí, gente, deixa eu só arrumar uma coisinha aqui, só um minutinho. Vai dar certo, peraí. Que eu tô tentando arrumar aqui, ó. Bom, antes de começar a falar, né, sobre como funciona a preparação para cirurgia, eu queria perguntar para quem tá aí se sabe como funciona, o que acredita que é a preparação para cirurgia bariátrica. Então, quem puder contribuir aí no chat, o que você acredita que é estar preparado para a cirurgia, como que é a preparação para a cirurgia bariátrica. Não se preocupem se tá certo, se tá errado, tá? A intenção é a gente trocar figurinhas aí. O que vocês acham? O que é a preparação para a cirurgia bariátrica? O que vocês acham, gente? Quem tiver aí, puder contribuir, eu vou falar, tá? Vou contar para vocês. Mas só para saber o que vocês têm aí em mente mesmo, né? Andréia chegou agora. Bom, os processos que são realizados, né, em todas as etapas da cirurgia bariátrica, recebem diferentes nomes. E, na verdade, são processos distintos, mas que se conversam, se falam entre si, tá? Quando a gente fala, né, da preparação para a cirurgia e da avaliação, são duas coisas que andam juntas e que é importante para o profissional saber, tá? Até para ele conduzir, né? Conhecer os dois conceitos para poder conduzir. Para o paciente, para quem vai fazer a cirurgia bariátrica, também é importante saber, né? É importante saber que ali, antes de você operar, vai ser feito algo com você chamado preparação, né? Vai te preparar aí para esse procedimento. A Camila tá contribuindo, né? Falando que para ela acha que é estar consciente de todo o processo e já ter passado por todas as etapas pré-cirúrgicas. Isso mesmo, né? Quando a gente fala da preparação não é só fazer os exames, voltar lá e ver se tá tudo bem. Isso também faz parte, mas não é só,
né? Todos os profissionais que trabalham ali em bariátrica e que têm um contato com o paciente, todos os profissionais da equipe, têm que abordar alguns temas que são essenciais, com o intuito de preparar mesmo o paciente, né? Então, quem vai fazer a cirurgia? E para que você tem que estar preparado, né? Por que eu tenho que me preparar? Porque é uma cirurgia que demanda mudança, que traz ali uma exigência de diversas mudanças de comportamento, de você olhar para a sua relação com a comida, de você ter reflexões, de você olhar para si mesmo, mudar hábitos que não são fáceis, né? Então, para isso tudo, você precisa estar preparado, né? E essa preparação tem um cunho global, mas também individual. O que eu quero dizer, né? Tem coisas que servem para todo mundo. Então, quando eu vou passar com a equipe, quando me é informado algumas questões, isso vai servir para qualquer pessoa, né? Mas tem coisas que são individuais. O que é individual? Quais vão ser os meus desafios? De repente, para uma pessoa, o grande desafio vai ser abrir mão de determinados alimentos em um momento da vida, né? Ou de bebida, por exemplo, ou de atividade física, né? Fazer atividade física também pode ser um outro desafio para uma outra pessoa. Uma pessoa que é muito organizada, de repente ela tem um desafio menor do que aquela pessoa que é mais desorganizada, né? Então existem os desafios globais e os individuais. Quando o paciente passa, né? Quando a pessoa passa aí por esse processo, você que vai fazer a cirurgia passa por esse processo, você recebe um monte de informações, né? Então, detalhando um pouco melhor, né? O que é processo de preparação, né? Diferenciando ele ali da avaliação. A preparação, você vai receber um monte de informação e e vai fazer também algumas coisas, né? Para estar mais preparado para esse processo de mudança. Resumindo, seria isso, tá? Nesse processo de preparação, você vai receber informações nutricionais, do cirurgião, da psicologia, de outros profissionais que você passa, de como você está nesse momento e do que vai mudar depois naquele lugar ali que aquele profissional avalia, né? E quais mudanças você já pode começar a ir fazendo desde já, porque serão necessárias depois. Então, isso vai te preparando. Uma das coisas que é feita são pacientes que têm pacientes que têm um IMC muito grande, um peso muito grande, os médicos pedem para ir perdendo peso, né, no pré. Existem alguns motivos, tá? Não é só um. Mas um deles é justamente para ir preparando o paciente, né? Para quê? Para mudança de hábito, mudança de rotina. Tudo bem que ele ainda não operou, mas ele já vai se acostumando com uma nova estrutura de rotina, tá? A psicologia, ela vai trazer algumas questões também. Ela vai falar sobre ansiedade, sobre escolhas alimentares, sobre a importância de você aderir ao tratamento, então de fazer o que precisa ser feito. E fazer o que precisa ser feito não é fácil, né? A gente tem que abrir mão de algumas coisas, a gente tem que fazer escolhas. E fazer escolhas não é simples. Muitas vezes a gente precisa... eu fiz até um post essa semana falando uma das coisas, né? O bariátrico, ele precisa priorizar a proteína nas suas refeições, em todas elas, desde o café da manhã, por N motivos, tá? Mas não é fácil fazer isso quando você não tem isso no seu hábito, no seu gosto pessoal. Existem diversas coisas que interferem. Então, uma coisa é você saber o que precisa ser feito, e isso também é preparação, também é importante. Por quê? Porque eu já vi muito caso também da pessoa não saber, né, não ter recebido informação ou não ter entendido, né, isso também pode ter acontecido. Mas o fato é que depois da cirurgia ela se dá conta de coisas importantes ou recebe essa informação e ela deveria ter recebido isso antes, né? E aí isso prejudica o tratamento. Por quê? Aquela pessoa que
tem mais informação, sabe melhor o que vai acontecer e o que pode acontecer, ela segue melhor o tratamento, porque você já sabe, né? Agora, existem pessoas que erram, mas sem saber que tá errando, porque não receberam ali o preparo correto. E isso, quando eu falo, vem de todos os profissionais, tá? A pessoa, ela também precisa estar aberta e interessada. Tem pessoas que procuram a cirurgia bariátrica, que querem apressar o processo, querem fazer tudo rápido, querem uma vez só no nutricionista e uma vez só no psicólogo. Existe um sentido para você ir nesses profissionais, né? Para você ser avaliado e para você ser preparado. Não é uma mudança simples, não é um botão liga e desliga. Então, pode vir muito sofrimento no pós se você não olha para determinadas coisas que precisam ser olhadas. Então, como você quais vão ser os seus desafios? E como eu falei, o global e o individual. Um exemplo de desafio global: o protocolo pós-operatório, dieta líquida, dieta pastosa, ausência da mastigação na primeira semana, nos primeiros dias, né? Isso é algo que vai acontecer, porque muda um pouco de protocolo para protocolo, de equipe para equipe, né? Em termos de dias, mas o protocolo é esse, a dieta líquida, pastosa, né? Depois branda, enfim, até né, vira dieta normal. Mas eu sei, né, eu tenho essa informação, mas como vai ser, esse é um desafio global, né, que eu preciso estar preparado, tá? E por incrível que pareça, eu já vi pessoas falando que operou e que sabia, foi informado, mas tinha dúvidas e não perguntou, porque acreditou que com 10 dias poderia estar comendo no fast food, né? E não é o indicado, tá? Não é. E aí a gente vê a questão da preparação, né? A pessoa já faz a cirurgia com esse pensamento, que é complicado, né? Porque precisa se comprometer no primeiro momento ali, nos primeiros meses, no primeiro ano, né? Se estabilizando em até 2, para a cirurgia ser considerada eficaz, tá? Então, voltando lá aos desafios. Um desafio global é a questão da dieta, que todo mundo vai passar. Um desafio individual seria o quê? Como que eu, com as minhas características de personalidade, vou lidar com isso? Por exemplo, como é que eu lido com frustração? Eu sou uma pessoa que respiro fundo, mas eu faço porque tem que fazer, apesar de me incomodar, né? Ou não, eu sou uma pessoa que me desestabilizo quando tem, emocionalmente falando, quando tem algo que contraria o que eu gostaria, né? Isso vai ser um desafio para mim. Isso vai me atrapalhar na cirurgia? Isso precisa ser trabalhado e olhado. E é importante você olhar antes e ser preparada. Ser preparada como? Que aí o psicólogo te ajuda, né? Que estratégias eu vou adotar para me ajudar com isso durante o meu processo e que vão funcionar para mim. Porque também tem estratégia que funciona para algumas pessoas e para outras, né? Então isso é importante a gente ver. Então, não é um botão de liga e desliga, né? É importante o paciente também se envolver, buscar informação, anotar as dúvidas, levar para todos os profissionais, tirar as dúvidas, né? Isso também faz parte, né? Ele se envolver de fato no processo que é dele, né? Ele que tá ali, ele que, que desejou, ele que vai fazer aí, né, a cirurgia, é um processo de mudança para ele, né? Então é importante que ele esteja aí envolvido e seja ativo, né? Você esteja envolvido, você esteja ativo, né? Falando com quem tá aí que vai fazer o processo, né? Não só com os profissionais. Então pergunte, tire todas as suas dúvidas e não tenha pressa. Como eu tô falando, não é um botão, né? Eu quero passar no psicólogo, eu vejo muito isso, né? Psicólogo uma vez só, né? Não faça isso, né? Passe quantas vezes for preciso, né? Pergunte, questione, entenda o seu processo, entenda por que você passa neste profissional determinado número de sessões, né? Aí ele te explica um pouquinho, né? Quantas sessões ele faz, por que ele faz, enfim. Tá?
A preparação existe para que se possa ter uma psicoeducação. Psicoeducação é um nome que nós, psicólogos, utilizamos, tá? Para quando a gente passa uma série de informações ali para o nosso paciente. E passe por esse processo com maior apoio e menos dúvidas possíveis. Pegando essa palavra apoio, né? A família também participa dessa etapa de preparação. Tem ainda muitas famílias que têm uma visão distorcida da cirurgia. Quem faz a cirurgia precisa de um apoio, precisa de um suporte. Passar por isso ali inicialmente sozinho é mais complicado. Então é importante ter pessoas ali do seu lado, ter parcerias, né? Então tem os profissionais que são sim parceiros, né? E tem também familiares. E aí, para quem tá aí que já fez ou vai fazer a cirurgia bariátrica, eu vou explicar para vocês que tudo isso que eu tô falando, a avaliação, a preparação, não é psicoterapia, né? Tem muitas pessoas que acreditam que o psicólogo trabalha de uma única forma, que é fazendo psicoterapia. Não, são coisas diferentes. A indicação, ela vai ser para cada caso. Paciente de cirurgia bariátrica, ele tem que fazer a preparação e avaliação e o acompanhamento do pós, isso para todos, tá? Se vai ser indicado psicoterapia ou não, que é um outro trabalho, é um outro serviço, isso somente vai ser discutido na avaliação individual. Então, isso é individual, né? Então, é importante até eu falar isso para você, porque existe muita dúvida ainda, né? O que faz o psicólogo, o que ele vai fazer comigo, não quero falar tudo, enfim, vários pensamentos que podem existir, né? Quem tá fazendo o processo de bariátrica tem que ir de coração aberto, né, no pré, para falar, responder todas as perguntas, e aí você vai receber uma indicação, né, para você é indicado o acompanhamento ou a psicoterapia ou as duas coisas, né, que pode acontecer também. Então, o acompanhamento, ele é indicado para todo mundo, né? O que é o acompanhamento? É você retornar na equipe multiprofissional, e aí isso inclui o psicólogo, para ver como é que tá andando o seu processo. Você faz os retornos do cirurgião, e aí tem os retornos do psicólogo também, né? Pra gente acompanhar como é que estão aqueles pontos que foram levantados lá antes da cirurgia. As dificuldades, as fragilidades, seus desafios. E aí tudo isso é feito neste processo de avaliação e preparação, normalmente acontece junto. A pessoa passa, isso do pré, né? Normalmente acontece ali ao mesmo tempo. Quem tem que ter uma distinção boa do que é o profissional, tá? Mas é importante você que vai operar saber disso, até para não ir com a ideia de eu quero fazer no menor número de sessões possíveis para ir mais rápido. Pense o seguinte: eu quero estar preparado para esse processo ao qual eu decidi entrar. Tenho as indicações médicas, claro, né? Mas é uma decisão minha. Então eu quero estar preparado. Se o profissional que eu escolhi faz, 8 atendimentos, eu vou fazer os 8. Né? Não vou procurar um que faça só para ir mais rápido. Não vá nesse pensamento. Isso com todos os profissionais, não só com a psicologia, né? Isso pode ter um impacto positivo a curto prazo, porque você consegue o que você quer mais rápido, mas qual é o impacto disso a médio e longo prazo? O que eu deixo de receber de informação? O que eu deixo de prestar atenção em mim, que é importante para a cirurgia, que pode prejudicar o meu tratamento lá na frente? Eu sempre digo e eu repito 1000 vezes. Todo mundo que faz a cirurgia bariátrica faz para dar certo, não faz para dar errado. Mas não tenta burlar o processo, né? Tenta fazer tudo certinho também, porque aí a probabilidade de você ter um retorno positivo é muito maior, né? E aí, quando a gente pensa, né, será que eu tô preparado para essa cirurgia? O que eu tenho que pensar enquanto paciente, né? Eu tenho o conhecimento necessário, eu tenho todas as informações que eu preciso, ou quase todas, né? Maioria, enfim. Eu tirei minhas dúvidas com o cirurgião, com o psicólogo, com a nutricionista. Eu sei quais são os meus passos no pós-operatório. Eu sei o que vai acontecer e o que pode acontecer. Porque
Porque tem coisas que acontecem, tem coisas que podem acontecer. Mas eu tenho essa informação, eu sei quais vão ser os meus desafios relacionados a isso, pessoais. Eu sei, ou levantei isso, criei estratégias junto ali com a minha psicóloga para lidar com tudo isso, tá? Isso é uma questão. Eu tenho um preparo, eu tenho um suporte familiar, social, eu tenho uma pessoa ali que vai estar do meu lado, porque a equipe, por mais que ela ajude, ela não tá 24 horas com você, né? Ela não tá o tempo todo, então você precisa ter um familiar, né? Você precisa ter alguém ali para te ajudar. Eu tenho esse suporte, isso também te deixa mais preparado, tá? A questão financeira também. Isso impacta, né? Existem custos no pós-operatório relacionados aí a vitaminas, medicamentos, suplementação, aí depende de cada cirurgião, né? Mas pode ser exigido meia de compressão, pode ser exigido algumas questões que vão ter um custo, né? Eu tô preparada financeiramente, né? Porque às vezes a pessoa não tem essa dimensão. E aí ela chega para internação, recebe aquela lista de coisas para que tem que ter pro pós, né? Um exemplo, e aí ela se desespera, né? Então você precisa ter esse conhecimento e essa preparação, né? Como que tá isso? Como que tá para mim o meu processo de abrir mão de algumas coisas, né? Se eu sou uma pessoa, por exemplo, de sair muito no começo, como que é para mim? Se eu sou uma pessoa de sair muito, como que é pra mim, no começo, ficar mais reclusa, mais quietinha? Por quê? Porque isso vai me preservar para contribuir de uma forma positiva no meu tratamento. Quer dizer que eu não posso sair? Não é isso que eu tô falando, né? Mas é indicado que você fique mais reservado para que você consiga cuidar melhor de si. Eu tô preparado para abrir mão disso neste momento, tá? Eu tô preparado para dizer não para os meus desejos, e fazer o que precisa ser feito. Eu tô preparado, preparada para ali com 20 dias de cirurgia, 30, 40, recusar um doce, recusar uma bebida, recusar, tô dando um exemplo só, mas eu tô preparada para isso. Foi olhado para isso no pré? Isso eu tô falando, gente, você enquanto pessoa que vai fazer a cirurgia, precisa olhar para tudo isso, né? São muitas coisas. Não é pouco não, né? A gente fala assim, parece fácil, mas não é. Cirurgia bariátrica, ela tem resultado positivo para quem adere ao tratamento, para quem segue direitinho, para quem não abandona os retornos e os acompanhamentos, inclusive com a equipe multi, para quem não tem nenhuma complicação, com a cirurgia, que são poucas, tá? Mas precisa de um envolvimento seu e precisa olhar para os pontos que precisam ser olhados. Eu preciso estar preparada para este processo que vai ficando mais fácil ao longo do tempo. A maioria das pessoas que opera diz isso, logo que você opera, pode ser, porque estamos falando de ser humano. O ser humano é diferente, um pro outro, um do outro, Somos todos iguais e todos diferentes. Então, para alguns vai ser mais fácil e outros mais difícil esse pós-operatório. Mas, o quanto eu estou preparado para tudo isso, o quanto eu olhei, o quanto eu não tentei criar atalhos, o quanto eu não tentei pular etapas, isso não é bom para você, Então é importante olhar para tudo isso. A Gisele tá dizendo aqui que tá com a cirurgia agendada e tá com medo do pós. Não tenha medo. É comum ficar ansioso, É comum, até ter o medo é comum, tá? Mas é uma mudança, E o medo é o quê? O medo é uma emoção de proteção. Quando a gente pensa, eu vou me submeter a uma cirurgia que não é de emergência, nada, Eu estou indo lá para me submeter e que vai exigir tudo isso que eu tô falando, então é esperado até que se dê medo. O medo, ele é protetivo. Então é bastante comum a gente ouvir depois que a pessoa faz a cirurgia, acorda, ai, nossa, que bom, deu tudo certo, eu tô bem, tô vivo, deu tudo certo. E os desafios ali estão só começando. Isso passa, quais são as boas notícias, O tratamento tem um protocolo, tem começo, meio,
né? E fim no sentido do protocolo, porque depois você encontra um equilíbrio ali na vida, um meio do caminho, você tem que viver ali, né? Isso seria o certo, seguir sua vida ali naquele equilíbrio que você encontra em tudo, né? Mas é um protocolo, existe um protocolo, né? Então, qual que é o grande segredo? É seguir o protocolo. Ah, é fácil? Não. Cada um vai ter o seu desafio, tá? Vai ter pessoas que vai ser mais, vai ter pessoas que vai ser menos. Conforme você emagrece, isso vai valendo a pena. Todo aquele sacrifício que você faz, né? E que é o protocolo, tá? Ele tem um sentido. Dando um exemplo só pra vocês, né? Por exemplo, a cirurgia não, ó. A dieta líquida, por que eu faço dieta líquida depois que eu operei? Não é pra emagrecer. Dieta líquida não é feita pra emagrecer. Você emagrece como uma consequência. A dieta líquida é para a cicatrização do seu estômago. Então, o seu estômago ele não pode receber alimentos sólidos para não ter nenhum risco de infecção. Por isso que precisa ser seguido à risca ali, tá? Não é fácil fazer a dieta líquida, né? Mas tem pessoas que passam por isso com menos dificuldade, pessoas que passam com mais. Então, talvez você acredite que vai passar com menos, chegue lá na hora, seja difícil. E aí, eu estando preparado, eu também sei para que profissional eu tenho que pedir o socorro e o que eu faço, desde que eu não saia do tratamento. Sair do tratamento não é opção, principalmente nesse começo. Por quê? Porque tem risco à vida, tá? Então, a gente tá falando de algo muito sério, né? Se eu como uma comida sólida na dieta líquida, o paciente, né, a pessoa que faz isso, ela corre risco de vida, tá? Então, é muito importante saber disso, né? Porque senão você acha que é só um pedacinho, não tem problema. Tem. Tem, né? Não pode. Então, é difícil, mas a mudança que isso traz também é muito positiva, né? A longo prazo, em termos de saúde, melhora de exames, enfim, qualidade de vida, autoestima, N coisas que têm um impacto positivo, né? A Alexandra, né? Tá perguntando se qualquer psicólogo pode realizar avaliação. Pela legislação, qualquer psicólogo pode realizar avaliação desde que ele tenha conhecimento da demanda que ele está avaliando. Então, o psicólogo, para fazer avaliação de bariátrica, ele tem que entender de cirurgia bariátrica, né? E aí é só se capacitar, estudar, enfim, entender aí do processo, né, para que ele possa fazer a avaliação e a preparação, tá? Lembrando que as duas coisas devem acontecer juntas. Então, tanto você aí, paciente que vai operar, ou até você profissional, né, que também tá assistindo, que tá aqui agora, eu tenho que pensar sempre nessas duas coisas caminhando juntas no pré, tá? Muitas vezes esse processo ele pode acontecer de preparação, inclusive junto com outros profissionais. Às vezes você trabalha ali com um cirurgião, que tem uma nutricionista, vocês podem fazer isso de uma forma conjunta, né? As informações ali da cirurgia, tá? E você individualmente a parte da psicologia, né? O que a psicologia ela fala, né, de preparação? Então já até falei um pouquinho, mas só aprofundando mais. A gente fala de mudanças de hábitos, desafios dessas mudanças, mudança comportamental, a questão das emoções da alimentação, ansiedade, tristeza, enfim. O que fazer, a gente ajuda a criar estratégias para o que fazer se um exemplo, tá? Na primeira semana ali me dá um desespero, eu quero comer, eu fico extremamente ansiosa, eu não posso comer. Que estratégia eu tenho para lidar com essa ansiedade pós-operatória que é normal? A pessoa ela não precisa ser ansiosa para ter isso, tá? Esse pico. Ela pode ter uma crise ali de ansiedade por estar privada da alimentação, né, da mastigação, por estar ali se recuperando, às vezes com dor, às vezes com gás, às vezes desconforto, né? Tem pessoa que opera e aí reclama, por que o suporte é importante. Tem paciente que opera e reclama, e aí o familiar fala, né? Eu falei que não era pra você fazer isso, tá vendo? Né? E aí o quanto isso é ruim, né? Então, a gente
fazendo essa preparação junto com a avaliação, a gente consegue olhar para essas questões, né? Para tudo o que envolve isso e envolver também o familiar no processo, né? Então é importante saber se esse familiar entende como que vai ser o tratamento da bariátrica, está disposto a ajudar, ele tem alguma dúvida, às vezes ele tem alguma fantasia, alguma ideia errada também do processo, e ali fora, né, dos consultórios, fora do atendimento, isso pode prejudicar quem vai operar, né? Essa conversa e essa informação errada, gente. Na internet, você vai em grupos de Facebook, por exemplo, tem muita gente falando muita coisa errada sobre cirurgia bariátrica, tá? Pessoas que fizeram ou que conhecem alguém que fizeram e colocam informações que não são verdadeiras. Então, o paciente pode pegar isso como uma informação verdadeira e acreditar mesmo naquilo e às vezes fazer e prejudicar a sua própria saúde. Então, chequem as informações com os profissionais que acompanham vocês, quem vai fazer bariátrica, quem já fez. Tenho dúvida, eu vou tirar com o meu cirurgião, com a minha psicóloga, com o meu nutricionista, com a minha nutricionista. Não é na internet, tá? A não ser que seja uma coisa assim, que eu, por exemplo, procure no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, que eu encontre lá, daí é uma fonte confiável que a gente chama, tá? Mas fora isso, não. Fora isso, relatos de experiência. São pessoas que estão contando o que elas viveram. E como eu disse, nós seres humanos somos todos iguais e todos diferentes ao mesmo tempo. E para mim isso é extremamente fascinante, né? Mas é a experiência ali relatada de cada um naqueles grupos, tá? Então tomem um pouco de cuidado, porque isso não prepara vocês para nada, né? A hora que eu tô vivendo é diferente, né? Comigo vai ser diferente, porque eu sou uma pessoa diferente. Mas mesmo assim é importante eu ter informações de tudo que eu vou viver, que eu falei que são as dificuldades globais, né? Informações e dificuldades globais, e o que eu posso viver, né? Que aí é voltado para você mesmo, né? Que é o seu individual. E aí nesse processo de preparação a gente consegue olhar para tudo isso, tá? Para as características também individuais, tá? Tudo bem, gente, até aqui? Quem tá aí, se puder me dar um alô, perguntas, enfim. É bate-papo. Quem nunca viu... Quem nunca esteve por aqui é o seguinte, de terça-feira eu venho por aqui para conversar com vocês, né? E para conversar tem que vocês falar também. Não é só eu não, viu, gente? Eu falo sobre um tema, né? E voltei a falar hoje sobre bariátrica, né? Mas eu falo de transtorno alimentar, comportamento alimentar e bariátrica. Voltei hoje a falar de bariátrica, mas vocês também podem falar. Ai, que bom, Alexandra, que você tá gostando, né? A Cláudia diz, né? Percebo que familiares que são obesos acabam bombardeando o paciente de informações contrárias. Vou te contar uma coisa, Cláudia, né? Cláudia. Peraí que eu só vou beber água e vou te contar uma coisa. O que acontece? A gente tem no ser humano os estágios da motivação. O paciente que vai fazer bariátrica, que já tá ali fazendo todo o processo, fazendo os exames, já tem às vezes data da cirurgia, enfim, ele está motivado para a mudança. Às vezes ele tem um familiar que não tá, né, também pode até estar numa situação também de obesidade, mas ele, pessoalmente, não está motivado para a mudança. Ele não enxerga aquilo como uma dificuldade para ele. E aí ele tenta, né, passar aquilo que eu falei, né, a experiência individual como algo geral, né? Então, na verdade, cada um olha para si, se avalia e escolhe o caminho que vai seguir, né? Então, se para mim não estar bom, eu preciso buscar uma mudança. Esse paciente que já fez essa pessoa, né, que já fez os exames, que já tá ali, ela tá motivada para mudança. Ela pode ter ansiedade, medo, dúvidas, mas ela tá motivada para mudar, ela quer, né? Ela tem uma indicação médica, tá, gente?
Não basta só querer, né? Cirurgia bariátrica, existem critérios médicos, então só é feito para aquelas pessoas que têm as indicações médicas, tá? Mas se ela tá ali buscando fazer todo esse processo que é longo, que é demorado, ela está motivada para mudar. E aí, na psicologia, o que a gente pode ajudar essa pessoa a trabalhar o fortalecimento dela individualmente, né? O protagonismo dela no tratamento dela. É fácil? Não é. Fica mais leve a caminhada se eu tenho alguém me apoiando, né? E é importante ter. Mas, às vezes a gente precisa se blindar destas pessoas que acabam tentando tirar a gente deste caminho que a gente escolheu, que é a cirurgia, né? Então, de fato, é complicado mesmo quando a família não apoia, né? Então agradecendo, obrigada. Essa rede de apoio influencia, exatamente. O grande medo é conseguir virar a chave. Hoje comer demais é aprender a reduzir e comer corretamente. Sabe, Felipe, que é muito uma coisa da percepção mesmo, de como você percebe aquilo, tá? A princípio, vou dar um exemplo para você, tá? Hoje você tá acostumado antes da cirurgia, né? A pessoa ali que vai operar tá acostumada a pegar a comida, pôr no prato ali, uma quantidade X, comer. É muito comum não prestar atenção em fome, nem em saciedade. Eu desconecto do corpo, né? Eu só paro de comer quando o estômago já dói, e aí já passou da saciedade faz tempo, então a gente desaprende isso ao longo da vida. É ruim, mas acontece muito, tá? Quando você opera, e depois que passa a dieta líquida e que volta a alimentação, né, alimentação mesmo, você olha aquele pouquinho de comida e você fala assim, nossa, eu vou ficar com fome só com isso. Não fica, né? Não fica. Por quê? Porque é a quantidade adequada para o seu estômago, para o tamanho do seu estômago novo, e é o suficiente que você precisa para a sua nutrição. Mas a sua cabeça te fala isso, né? E aí vem a coisa da chave, né? Você precisa trabalhar muitas informações que são passadas ao longo do processo depois, a hora que você tá vivendo, né? A hora que você tá lá vivendo, de falar, não, pera, isso é só coisa da minha cabeça, né? Tá porcionado certinho, a nutricionista prescreveu certinho, eu não vou me preocupar com isso, né? Eu tenho que prestar atenção no meu corpo. Ficou saciado? Aí agora, eu não sei prestar atenção em fome e saciedade. Talvez você precise de ajuda. A gente tem técnicas para isso, tá? Para você fazer essa reconexão, né? E aí você fala da chave, é uma alegoria boa, tá? Não que seja só isso, né? Tem muita coisa envolvida, mas é muito isso, né? É você virar a chave. Hoje eu tenho um padrão de comportamento, eu vou operar, eu vou precisar mudar meu padrão de comportamento, porque se eu não mudo, eu volto para onde eu tava antes, né? E é isso que eu tô falando que é um desafio, né? Ai, Camila, obrigado, pessoal falando da live. Vai realizar a bariátrica ano que vem, tenho super obesidade, cheguei na meta para operar. Tenho dúvida se continuo e tento ir nesse caminho ou faço a bariátrica mesmo. André, você fala, né, que vai fazer ano que vem. Você tem um período aí para fazer essa preparação que a gente está falando, né? Existem questões orgânicas e fisiológicas que você pode falar com o seu cirurgião, porque uma pessoa que tem um peso muito alto, ela emagrece bastante, né? No começo, quando ela começa a fazer o processo de emagrecimento, depois isso estaciona, tá? E você não vai conseguir ir além, né, daquilo, tá? Isso que eu tô falando pra você, tem diversos estudos, pesquisas, enfim, não é algo só da percepção. E aí o seu cirurgião pode te explicar, porque você vai perder um peso sem fazer cirurgia, né, fazendo ali medicação, de repente, dieta, atividade, você vai perder, mas você não vai conseguir perder tudo que você precisa, tá? E aí, sabendo disso, você vai poder tomar a sua decisão. Mas tenta se preparar. Preparar como? Explora os profissionais que estão com você, o cirurgião,
O psicólogo, o nutricionista pergunta, anota as dúvidas, leva o familiar junto, né? Leia o site da sociedade que tem muita informação. Eles fazem live toda semana, chama Bari Live, né? Bari Live são lives da sociedade com temas diferentes. Tem 1 milhão de lives lá. Então dê uma olhada, tire suas dúvidas, né? Para você tomar uma decisão e fazer algo consciente, né? Falar, não. Porque eu sempre falo também, tá, gente? Você tem dúvidas se faz a bariátrica? Calma, respira fundo. Vamos trabalhar essa dúvida com todos os profissionais, né? Para que você faça a cirurgia com certeza. Com medo, com ansiedade, com desafios, mas com certeza de que é isso que você quer. Tá? A dúvida ela é muito ruim, porque se depois você passa um pós-operatório que não é agradável, enfim, que te traz muito desconforto, vem o arrependimento. E aí isso pode levar a você não seguir o tratamento. Então é importante ter o mínimo, aliás, de dúvida possível, tá? E ter uma certeza maior. E aí a preparação ajuda muito nisso, né? A Gisele fala, né, que o marido apoia e a mãe não, que ela não entendeu que obesidade é uma doença. Gisele, isso é muito complicado ainda na nossa sociedade, né? Tem muita gente que acredita que obesidade é apenas ou preguiça, ou força de vontade, ou N coisas, né, que se dizem, que não precisa fazer a cirurgia, que a cirurgia é muito invasiva ou muito radical. A cirurgia bariátrica é um processo, é um tratamento para obesidade, que ela é uma doença, tá, reconhecida aí pela Organização Mundial de Saúde, tá? E é um tratamento eficaz, né? Tem as indicações, não é qualquer um que pode fazer, enfim, tem todas essas questões para serem olhadas, tá? Mas, infelizmente, muita gente não tem essas informações ou não entende, né? Lado bom, seu marido te apoia, né? Você não tá sozinha, então isso é bom, né? Talvez sua mãe, ao ver o resultado, ao ver o seu processo, ela entenda, né? E ela veja ali que tá tudo bem, né? E ela fique bem com isso também, né? Mas pode ser que seja um desafio para você, né? Se ela... depende da forma como ela for lidar com isso. Então é importante você levar isso também para a equipe que tá te acompanhando, né? A Paula tá perguntando de grupo. Sim, eu trabalho com grupo, já fiz bastante grupo, ainda faço. Grupo de pré, a gente trabalha essa preparação, essa psicoeducação, e no pós a gente trabalha os desafios do pós, né? E o legal de trabalhar em grupo é que você vê a pessoa com desafio parecido que o seu, assim, né? Tem trocas, você não se sente só naquilo que você tá passando. Então é muito legal. E se puder ter a nutricionista junto, é melhor ainda, né? E o limiar de saciedade normalmente muda o limiar de saciedade e de fome, e depende até do tipo de cirurgia que você faz, né? Então, se você fizer sleeve, vai modificar de uma forma, se você fizer bypass, é de outra, né? Por quê? Porque o organismo é modificado de forma diferente. Então, até isso, quando o paciente chega, quando a pessoa chega, e você que vai fazer a cirurgia, né? Eu vou fazer sleeve, eu vou fazer bypass, quais são as características da minha cirurgia, como que ela vai impactar em alguns pontos, tá? Não vou falar todos aqui, que são vários, mas também na questão da fome e da saciedade, que aí eu posso trabalhar isso com o nutricionista e com a psicóloga, tá? Os profissionais que vão trabalhar esses sinais de fome e saciedade, psicóloga e o nutricionista, né? Mas são pontos importantes de ser trabalhado, né? A gente precisa, quando a gente tem uma percepção de fome e de saciedade mais refinada, mais acurada, você faz escolhas melhores alimentares, né? Em termos de qualidade e de quantidade. É importante você que vai operar também ter esses dois conceitos. O que é quantidade de comida e o que é qualidade de comida. Eu operei, meu estômago vai ficar menor. Agora, isso é quantidade, eu vou comer menos. Agora, o que é qualidade? Se eu escolher preencher esse menor somente com açúcar, gordura, carboidrato, eu vou reganhar meu peso.
né? Então, é importante você ter na sua mente isso, tá? O bypass tem menos fome, Gisele, porque ele mexe na produção do hormônio de uma forma diferente do sleeve. Os dois mexem, tá? Mas como o bypass mexe no intestino também, então ele mexe de uma forma diferente na questão hormonal e aí a pessoa acaba tendo menos fome, tá? Cláudia, isso que você tá falando, né? O paciente fez uma cirurgia, teve reganho, pensa em fazer outra. A gente chama de revisional. Tem profissionais cirurgiões que são a favor, tem profissionais cirurgiões que são contra. O que a gente vê de forma geral é que muitas pessoas que fizeram o sleeve reganharam peso e vão converter para o bypass ou para uma outra técnica, tá? Tiveram problemas de seguir o tratamento. E aí é complicado porque você vai mudar a cirurgia, mas se a pessoa não muda o hábito e o comportamento, ela vai ter o mesmo problema de novo, tá? Existem casos que a cirurgia precisa ser mexida por questões físicas, clínicas mesmo. Isso aí o cirurgião vai avaliar sempre, tá? Mas é importante também avaliar a questão comportamental. É um caminho? Mas não é para todos, né? Porque é o que a gente tá falando. Se não mudou o hábito, não mudou o comportamento com a primeira cirurgia, vai fazer a segunda, vai acontecer a mesma coisa, tá? Exato, né? Alguns acham que a cirurgia vai trazer o emagrecimento. Não. A cirurgia, ela modifica o seu organismo. Quem traz o emagrecimento é você com seus hábitos alimentares. Então, você é o protagonista, né? Você que vai fazer a cirurgia, o que fez, você é o responsável. O principal responsável pela cirurgia bariátrica é você, né? Então, de falar não, de falar sim, de fazer escolhas. E não é fácil. Não é fácil, né? É um processo, traz resultados muito positivos. Eu tenho pacientes que operaram há tempo e que estão ótimos, maravilhosos, né? Então, traz resultados, tá? Mas você precisa ter esse envolvimento com o processo. E quanto mais informação, quanto mais preparado você tá, melhor, né? Melhor pra você, melhor pra você, né? Então, ó, como eu falei lá no comecinho, não pegue atalhos, não queira ir rápido, né? Eu sei que a ansiedade às vezes vem, você quer logo aquilo, mas respira fundo, calma, né? Faça o processo certinho, para que você consiga extrair o melhor dele, porque afinal de contas ninguém opera para dar errado, como eu sempre digo, tá? Certo, gente, eu respondi todas as perguntas, adorei conversar com vocês aqui hoje, terça-feira a gente volta, vou ver qual o tema, enfim, porque eu só penso depois que passa um, né? Eu vou indo de um para outro. Mês que vem eu tô pensando em trazer pessoas, nutri, enfim, quem eu conseguir para conversar aqui comigo, né? A gente conversar de outros temas, tá? Mas aí eu vou divulgando para vocês. Então, toda terça, às 20, tô por aqui. Ai, que bom que vocês gostaram. Vai ficar salva, tá? Pra quem não viu, a gente bateu um papo, falou de assuntos, falou de bariátrica. Vai ficar lá, vai ficar salva aqui no perfil, tá bom? Obrigada a vocês pelo tempo, pela parceria, pela companhia. E a gente se vê, então, semana que vem. Nos vemos por aqui, tá bom? Beijo pra vocês.